Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui para gravar mais uma mensagem da Palavra de Deus, né? A palavra que eu tenho para gravar hoje está em Atos, capítulo 10, eu vou ler os versículos 30 em diante, diz assim, ó. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até essa hora, orando em minha casa a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as suas esmolas estão em memória diante de mim. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão Curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E no versículo 44 diz: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Louvado seja Deus. E os fiéis que eram para circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios. Louvado seja Deus. Olha, essa palavra é tremenda que eu tenho para ministrar nessa noite. E essa palavra diz que tinham 2 pessoas. Cornélio era um gentil, né? A Bíblia diz aqui no versículo 1 que ele morava em Cesareia e ele era um centurião, ou seja, ele era um homem que ele cuidava ali, né? Ele era um líder de vários soldados. E a Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus, fazia esmolas e de contínuo orava a Deus, né? Versículo 2 diz que todas essas características aí de Cornélio. E diz que a hora nona ele estava orando, né? Às 3 horas da tarde, Cornélio estava orando e a Bíblia diz que numa visão ele viu um anjo que veio até ele e ele, atemorizado, assustado, olhou e falou: que é, Senhor? E o anjo disse: as suas orações e as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu quero ministrar para você hoje é que Cornélio era um gentil, né? Era um homem que não servia a Deus, assim como os outros judeus. Ele era um homem mas a Bíblia diz que ele temia a Deus. Ele fazia contínuas orações ali perante o Senhor, né? Ele era um homem que buscava a Deus, que apresentava suas causas, as suas razões perante o Deus de Israel. E Deus, meu irmão, ele escuta. Aquele que clama tem resposta, aquele que clama tem vitória, aquele que clama tem direção de Deus, aquele que clama, Deus, ele atende a oração. E esse homem, ele orando, quando ele estava ali, talvez ele nunca imaginasse que ele ia ter aquela experiência tão profunda com Deus naquele dia, mas o Senhor faz como Ele quer. Ele chega na hora que a gente menos espera para fazer coisas extraordinárias na vida das pessoas. E para você entender uma coisa, esse Cornélio, ele não andava com os discípulos, ele não andou com Jesus, mas ele fazia, versículo 2 diz, de contínuo orava a Deus. Ele buscava a face do Senhor da maneira dele, né? Do jeito que ele sabia, ele buscava a Deus. E entenda uma coisa, meu irmão, quando o anjo apareceu para ele e falou, né? Cornélio, suas orações têm subido em memória perante Deus. Ou seja, ele se prontificou e falou: o que é, Senhor? Né? Ele se prontificou, ele estava ali determinado, orando, determinado. Ele não esperava aquela experiência, mas ele estava orando. E quando veio aquela voz, quando ele viu aquele anjo, ele perguntou: o que é, Senhor? Ou seja, que tu queres, né? Digamos assim. E ele falou: olha, as suas orações têm subido, né? Em memória perante Deus. Eu quero dizer para você que todas as suas orações, todas as suas petições, tudo aquilo que você fala, ficam em memória diante do Senhor. Deus, ele guarda todas as coisas. Deus, ele ouve, né? Não tem nenhum
uma oração, um clamor, não tem uma palavra que o Senhor não escute. O Senhor escuta tudo, né? A Bíblia diz que os ouvidos dele estão prontos a ouvir a voz das pessoas que clamam. Então, Cesareia era uma cidade, né? Era maior e mais influente, mais importante cidade portuária ali da Palestina. E essa cidade ficava mais ou menos 51 quilômetros de Jope, aonde ele ia ter que chamar Pedro. Pedro era um homem de Deus, um discípulo, né, ungido do Senhor. E Pedro, meu irmão, ele estava ali, né? A Bíblia diz aqui, interessante, olha que legal, eu vou ler para você entender só essa parte de Pedro. No versículo 9 lá, eu estou em Atos capítulo 10, versículo 9, diz que no dia seguinte, né, indo eles o caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhes preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a Bíblia diz, meu irmão, que foi feito isso por 3 vezes, né? Por 3 vezes na vida de Pedro foi feito desceu da mesma maneira, né? Esse lençol, a voz falou com ele. Versículo 16 diz: aconteceu isso por 3 vezes e o vaso tornou a recolher-se no céu. E eu quero te explicar essa visão que Pedro teve. Olha, Cornélio, que não era servo de Deus, a visão dele foi o quê? Ele estava orando e um anjo apareceu e disse: olha, tenho ouvido as suas orações, as suas orações têm subido em memória perante o Senhor, e eu quero que você envie pessoas ali a Jope, e você vai buscar por Pedro. Então Deus usou aquele anjo ali para dar uma direção para Cornélio de como a oração dele ia ter uma resposta extraordinária, como ele ia conhecer um pouco mais de Deus. E ao mesmo tempo que Deus fez isso, essa estratégia, Deus também visitou Pedro em outro lugar, como eu disse, Cesareia e Jope, que era onde Cesareia era onde estava Cornélio, Jope era onde estava Pedro, ficava mais ou menos 51 quilômetros, era distante. E a Bíblia diz, meu irmão, que Deus foi lá e falou com Pedro, na hora mais ou menos do almoço, mais ou menos meio-dia. Pedro estava esperando se preparar uma comida para ele no dia seguinte, né? E aí que ele fez? Ele subiu ao terraço enquanto ele esperava. E quando ele subiu lá no terraço, ele também teve uma visão. Como diz a Bíblia, que é um arrebatamento de sentidos. Ele também teve uma visão. E a visão de Pedro foi a seguinte: olha, ele via um lençol descendo do céu com as 4 pontas assim, segurando, né, as 4 pontas, e dentro desse lençol tinham todos os tipos de animais puros e impuros. Olha, não sei se você sabe, mas os judeus, eles tinham alguns animais que eram considerados impuros. A Bíblia diz aqui em Levítico, lá no Antigo Testamento, no livro das leis, né, fala dos animais que eram considerados impuros e os animais que eles podiam comer, que eles podiam tocar, enfim, tinham vários tipos de animais. Só que dentro desse lençol da visão de Pedro tinha os puros, que ele já estava acostumado, mas também tinha os impuros. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falou com ele: Pedro, levanta, mata e come. E quando Pedro ouviu aquilo, ele falou: não, de jeito nenhum, eu não posso comer aquilo que é impuro, eu nunca comi, eu não posso comer, porque as tradições de Pedro, as tradições, meu irmão, que ele estava acostumado, que ele tinha sido habituado com aquilo, né, que ele tinha vivido a vida toda dele, diziam que os animais impuros ele não podia comer. E a visão falava para ele: Pedro, mata e come. E aí? O que ele ia fazer? E ele duvidou tanto que o Senhor, ele falou 3 vezes a mesma coisa com Pedro. Versículo 16 fala que aconteceu isso por 3 vezes e o vaso tornou-se recolher ao céu. Ou seja, o que me diz isso aqui? Diz que muitas vezes o Senhor, ele fala conosco, muitas vezes Deus dá sinais, Deus usa pessoas, né? Deus
fala de diversas maneiras, de diversas formas, mas mesmo assim as pessoas não acreditam, duvidam, não creem que foi Deus que falou. Então por isso que Deus às vezes permite várias situações, confirmando. Onde você vai é confirmado e testificado que é Deus nesse negócio. Foi assim na vida de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro ainda duvidando, aqui no capítulo 10, no versículo 17 em diante, e quando Pedro estava ainda duvidando, 3 homens bateram na porta lá da casa que ele estava. Lembra aí que Pedro estava no terraço e as pessoas bateram lá na porta, lá embaixo. E aí o Espírito Santo falou com Pedro no versículo 19, olha, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Ou seja, Deus estava dizendo para Pedro, olha Pedro, não duvida não que sou eu nesse negócio, eu que enviei essas pessoas até você, eu enviei por um propósito. Meu irmão, fica ligado naquilo que Deus tem falado com você, você que já é servo de Deus, você que já está na presença, você que já conhece a voz do Senhor, você que já tem, tido direção de Deus para algumas coisas, fica ligado, porque às vezes Deus está falando com você e você está disperso, você está duvidando, você não está acreditando, e Deus está testificando. Quando Deus testifica uma coisa, meu irmão, é sinal de que Ele está falando conosco, né? Quando acontece olha o sonho, José teve sonho, lá no Antigo Testamento, José teve um sonho, o que aconteceu? Deus, ele deu outro sonho para testificar o primeiro sonho, ou seja, Deus sempre vai testificar, Deus sempre vai confirmar as coisas, porque ninguém vai ser envergonhado ou confundido. Você tem uma direção de Deus, você não vai ser confundido, só porque a gente que é servo de Deus, a gente tem que estar, atento, ligado naquilo que Deus tem falado, porque o Senhor queria salvar, queria alcançar, queria ultrapassar as barreiras ali de Jerusalém, pregar em outros lugares, que o evangelho fosse ministrado para outras pessoas. Então Pedro, ele estava disperso, mas Deus falou com ele, e ele, como homem de Deus, ele ouviu a voz do Senhor e ele fez como Deus mandou. Ele desceu da casa, lá do terraço. Quando ele desceu, ele foi com esses 3 homens, e a Bíblia diz aqui, e descendo Pedro para junto dos varões que foram enviados, disse, sou eu a quem procurais. Qual é a causa que vocês estão aqui? Porque até então Pedro não sabia o que ia acontecer. Quando Deus deu aquela visão para Pedro, eu já vou te explicar a visão, mas quando Deus deu aquela visão para Pedro, Deus não falou o que ia acontecer, Deus só deu uma visão para ele entender o que aconteceria depois. Nem sempre Deus vai falar com você como você espera que ele fale. Às vezes o Senhor vai falar de uma maneira e depois vai acontecer uma situação e você vai entender que era Deus naquele sonho, que era Deus naquela visão, que era Deus naquela revelação. É assim que o Senhor trabalha, foi assim na vida de Pedro. E aí aqueles homens que foram enviados por Cornélio, servos provavelmente dele, falaram, olha, Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, tem bom testemunho de toda a nação, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as suas palavras. Então Pedro, o que ele fez? Ele ouviu aqueles homens falando que Cornélio esperava por ele, que era um homem temente a Deus, que estava buscando a Deus, que Deus tinha dado a visão para ele, mandar chamar Pedro. Pedro começou a entender o negócio, começou a entender que era Deus naquilo ali. E a Bíblia diz que quando Pedro, aí no outro dia, no dia seguinte, foi Pedro com eles, Isso é o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, é o que eu estou ministrando para você nessa noite. É uma palavra abençoada que o Senhor hoje, tocou o meu espírito, o meu coração para trazer aqui para você que me ouve, para você que me escuta. Hoje eu não consegui gravar a mensagem ao vivo, mas eu estou gravando aqui, daqui a pouco eu vou estar postando ali no canal, para que você possa ser edificado, fortalecido, para que o Senhor possa falar o seu coração, para que o Senhor possa te dar respostas que você precisa, meu irmão. A Bíblia diz que quando Cornélio viu Pedro, Cornélio se prostrou, ele ficou tão feliz, ele se prostrou. Pedro falou, não se prostra, porque eu sou ser humano, fale como você, em outras palavras, Pedro estava querendo dizer, olha, só quem deve merecer honra e glória é o Senhor. Eu estou aqui como um instrumento do Senhor. Nós precisamos entender que nós somos instrumentos do Senhor, nós somos ferramentas na mão de Deus, mas quem tem que ser adorado, glorificado, exaltado e engrandecido é o Senhor. A gente é só instrumento. Louvado seja Deus, porque Ele nos escolheu para ministrar, Louvado seja Deus, porque Ele te escolheu para estar falando com alguém sobre o nome dEle. Mas a glória é dEle, o poder é dEle, o louvor é para Ele, amém? E Pedro, ele falou, não, Cornélio, levanta aí e vamos para o que interessa, E Cornélio começou a explicar para Pedro, que foi o que eu li aqui no início da mensagem, do versículo 30 até o versículo 33,
Cornélio começou a explicar para Pedro qual a experiência que ele tinha tido lá atrás, né? Alguns dias atrás, onde Deus falou, olha, vai até Pedro, que Pedro vai te falar várias coisas. E aí quando Pedro ouviu aquilo, Pedro falou, olha, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Eu estou entendendo que Deus tem falado comigo. Eu estou entendendo tudo. E aí ele falou, né? Mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Eu quero dizer para você que Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas agrada o coração dele, aquele que teme a ele, aquele que faz o que é certo, que faz o que é justo. Cornélio, ele era um homem que a Bíblia diz que ele estava constantemente, ele fazia orações, constantemente ele ajudava pessoas, dava esmolas. A Bíblia usa esse termo esmolas, mas vamos trazer para nós aqui, seria o quê? Ajudar as pessoas, né? Ser solícito quando era necessário. Ele era uma pessoa de bom coração, apesar dele ser um centurião. Ele estava acima de 100 soldados ali, tinha muitas pessoas, né? Tinha muitas pessoas ali, que ele era responsável, né, meu irmão? E a Bíblia diz, olha, lá no versículo 10, 11, tal, Pedro explicando, ele entendeu, né? Pedro entendeu aquela visão. E aí agora eu te explico a visão que Pedro teve. A visão do lençol descendo do céu, com as 4 pontas segurando assim, e dentro do lençol, um monte de animal, puros e impuros. E quando Deus falava assim, Pedro, levanta, mata e come, Deus estava querendo mostrar para ele que, olha, Pedro, o evangelho, Pedro, não é só para você, para os judeus. Olha, Pedro, o evangelho é para todas as nações, todas as pessoas, aquelas que você considera impuras. Pois é, eu amo essas pessoas. Deus estava querendo dizer para Pedro, Pedro, o meu amor, né, morreu por todos. Pedro, o meu amor não faz acepção de como a pessoa é. Pedro, o meu amor quer alcançar vidas, nações, né? Pedro, o meu amor alcança qualquer tipo de pessoa, né? Não importa o sexo, não importa, meu irmão, o que ela acredita, importa que se a pessoa temer a Deus, Deus ele alcança, ele quer alcançar o amor de Deus, a misericórdia de Deus que fez ele na cruz, que fez ele se dar, né? Se doar por mim e por você. Ou seja, esse Deus ele não faz diferença entre nós. A diferença que há é que uns temem e uns não temem, uns creem e uns não creem, uns obedecem e outros não obedecem, uns querem servir e outros querem se afastar. Então essa é a diferença, mas o mesmo Deus opera tudo em todos, e o mesmo Deus ele quer salvar a todos. Eu sei, meu irmão, que nem todos serão salvos. Por quê? Porque muitas pessoas não querem, não aceitam, não reconhecem que ele é Senhor, é Salvador, mas que ele veio para salvar a todos. Ele veio para salvar a todos. É só você abrir o seu coração que ele pode salvar você e a sua casa. E a Bíblia diz, tremendo, que Pedro começou a pregar, falar de Jesus Cristo, começou a falar da trajetória, começou a falar que ele era testemunha de tudo aquilo que tinha acontecido. Jesus aqui já tinha se subido, né, aos céus, e ele começou a dizer, olha, Jesus, ele é ungido de Deus, escolhido de Deus, é o Filho de Deus, e começou a falar, ele é o Messias, ele veio para nos salvar, colocaram ele no madeiro. Então Pedro começou a relatar a trajetória de Jesus, e ele era testemunha ocular, ou seja, ele era aquele que andou com Jesus, viu os milagres, viu o poder, viu o sobrenatural. Ele é aquele que ouviu, né, no íntimo ali Jesus. Pedro, Tiago e João estavam em todas as situações de Jesus. Então Pedro viu coisas que muitos dos outros discípulos não tinham participado. Então ele tinha autoridade e ele tinha ousadia, coragem nesse momento já para falar o nome do Senhor e contar todas as coisas. E é tremendo que o centurião e a casa dele, todos que estavam lá dentro, ficaram tão felizes, tão alegres, que a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, encheu a casa, encheu a vida deles. Eles foram cheios da presença poderosa e linda e soberana do nosso Deus, que é o que mais importa. E aquelas pessoas, elas foram salvas, elas foram libertas, elas foram transformadas. A visão que Cornélio teve naquela oração mudou a vida dele para sempre, mudou a história da igreja. A partir desse momento, os gentios começaram a ouvir a mensagem do Evangelho, começaram a ouvir que Jesus Cristo é o Senhor, começaram a se entregar na presença do Senhor. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, através dessa mensagem nessa terça-feira, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele te ama, o Senhor, ele quer você na presença dele, a misericórdia dele, a mão dele está estendida para te salvar, para te libertar, para te curar, para sarar as suas feridas. Você só tem uma coisa a fazer, que é abrir o seu coração, rasgar o coração e falar: Deus,
Deus, eu quero, Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Deus, eu não quero, meu Senhor, mais nada agora. Eu quero Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. É só isso que Deus quer de você. As demais coisas Ele fará, meu irmão. Ele te ensina, Ele te capacita, Ele te fortalece, Ele tira todos os seus vícios, Ele perdoa os seus pecados, joga no mar de esquecimento, como diz a palavra de Deus. O demais Ele faz, mas Ele só quer o seu coração. Filho meu, dai-me o seu coração. É o que o Senhor pede para você nessa noite. O centurião Cornélio, ele tinha o coração ali para Deus, por mais que ele não entendesse. Olha, ele já era temente, ele já buscava o Senhor, mas ele ainda não tinha salvação da alma dele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Romanos que a gente precisa, crer no Senhor Jesus, abrir com a nossa boca, confessar que o nosso coração crê e nós seremos salvos. Ou seja, Jesus Cristo, lá em João capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele diz, Jesus fala isso. Então, para ir até Jesus, para ir até Deus, para subir, para estar no céu, para participante do reino de Deus, você precisa passar por Jesus Cristo. Ele é a porta, das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas. Ele é aquele, olha, eu costumo dizer, eu ensino assim, Jesus, quando ele foi na cruz, é como se ele tivesse sido a ponte que ligou, a gente ao Pai. Então Jesus, ele é a ponte, tem que passar por Jesus Cristo, tem que crer em Jesus, tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem que acreditar que ele morreu por você, que ele ressuscitou, que ele não está como muitas pessoas pregam Jesus Cristo como se ele estivesse numa cruz ainda. Não, Jesus não está mais na cruz, Jesus está no céu, Jesus está à destra de Deus Pai, e ele vai voltar para buscar a igreja. Um dia Jesus vai voltar para arrebatar aqueles que creem, aqueles que esperam, aqueles que confiam nele. Então você não precisa estar dentro de uma igreja agora para você saber disso. Aqui nessa mensagem você está sabendo através da palavra de Deus. Se você quiser depois, eu gosto muito na minha live aqui quando eu ministro a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que liberta e que transforma, Então eu gosto muito de falar, olha, tá em Atos capítulo 10. Você lê lá, por quê? Porque depois você pode meditar, depois você pode dar uma lida de novo e Deus vai falar mais e mais ao seu coração, porque o Senhor tem uma multiforme graça, maneira de trabalhar. Ele trabalha de várias maneiras, ou seja, ele não é limitado a nada, ele transcende todas as coisas. Então a palavra que eu deixo para você, eu deixo Atos capítulo 10, como eu falei. Eu quero que você entenda tanto a parte de Cornélio, como você entenda a parte do Pedro. Cornélio aqui, como está falando a Bíblia aqui, ele era um gentil. Ele era um homem temente, mas ele teve uma visão que mudou a vida dele. E Pedro era um discípulo, mas ele era sensível ao Espírito Santo. Então, quando Deus falou com ele, por mais que ele precisasse de sinais, que era Deus mesmo, tanto que Deus falou 1, 2, 3 vezes, mesmo assim ele duvidando, o Espírito Santo ainda falou pessoalmente com ele, mas ele, na hora que Deus falou, ele obedeceu, ele foi lá e fez o que Deus mandou. Então eu tenho duas vertentes dessa mensagem para deixar para o seu coração hoje. Você que ainda não é servo de Deus, você que ainda não frequenta uma igreja evangélica, você que ainda não reconheceu o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, não confessou com a sua boca que crê em Senhor, que crê no Senhor, mas você é temente, você acredita que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Você, faz o bem, você tem um coração justo, bom. Eu quero dizer para você que Deus, se você continua orando, porque o Senhor te escuta. Ele escutou Cornélio, então ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Se ele escutou Cornélio, ele escuta você também. Se ele respondeu Cornélio, ele responde você também. Se ele falou, batizou, encheu do Espírito Santo, ele enche você também. É só você querer. Prossegue dessa maneira, continua buscando, continua se fortificando no Senhor, que uma hora você vai ter ou uma visão, uma experiência tremenda, poderosa com esse Deus tremendo que ama você, que tem cuidado de tudo e que tem ouvido a um memorial diante de Deus, onde estão as suas orações, onde estão os seus atos, há um memorial diante do Senhor. Vale a pena orar, continua clamando. E você que já é servo de Deus, que é como Pedro, você, que é como Pedro, que está ali buscando o Senhor, está sempre em oração,
Meu irmão, prossegue assim, porque Deus ele quer te usar. Você é instrumento, você é vaso. Como eu estou sendo instrumento para você, você também tem que ser instrumento para outros. Aonde Deus te enviar, vá, porque tem pessoas como Cornélio precisando ouvir uma mensagem, precisando ouvir, uma pregação, precisando ouvir o que Deus faz, o que Deus fez. Tem pessoas que não vão parar para ler a Bíblia, e você é a Bíblia que eles leem. Então seja essa Bíblia, dê o testemunho. Aonde o Senhor for mandar, você vá. Aonde o Senhor te enviar, não tenha medo. Se você precisa de confirmação, de sinal, Ele vai te dar, mas faça o que Deus manda, meu irmão, porque vale a pena. Sabe quantas vidas foram salvas aqui nessa situação? Uma família inteira, ainda tinha amigos, pessoas ali do lado. Não era só aquelas pessoas, tinha muita gente. Cornélio, ele estava tão feliz que ele ia entender melhor sobre Deus, que ele fez uma reunião. É como se ele fizesse um culto ali na casa dele, reuniu pessoas que ele amava, amigos, familiares, e falou: olha, vai vir um homem aqui que vai falar tudo de Jesus para mim. E quando Pedro chegou e começou a pregar, aquela casa se encheu da glória de Deus, da presença de Deus, e aquelas vidas creram no Senhor Jesus e foram salvas. Então você tem que ser esse instrumento de Deus como Pedro. Essa é a mensagem que eu trago para sua vida nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar mais ao seu coração a respeito disso aqui, e eu quero orar por você. Eu quero orar primeiramente por você que ainda não conhece Jesus, você que ainda que ora, mas que você não entende muito bem ainda o que você está fazendo, você que não entende muito bem quando você lê a Bíblia. Eu quero que você, onde você estiver, olha, fala com o Senhor, fala: Deus, meu Senhor, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Faz a oração de confissão. Eu vou fazer aqui com você nessa noite, e você faz aí na sua casa, porque se você orar crendo, confessar com a boca, acreditando com o coração, Deus vai fazer um grande reboliço a partir desse dia aí na sua vida, em nome de Jesus. Então você vai falar assim com Deus: você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não está na presença de Deus, mas você crê, você teme, você ama a Deus, mas não entende direito. Você vai falar assim: Senhor, eu te recebo. Você vai me repetir: como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, sara todas as feridas. Pode pôr a mão no seu coração. Sara todas as feridas. Senhor, transforma a minha vida. Entra e faz morada, Espírito de Deus. Que eu nunca mais seja o mesmo ou a mesma. Senhor, afasta de mim tudo que me afasta de ti. Assim que você vai orar. E a partir de hoje, Senhor, Pai, que o Senhor possa fazer a sua vontade na minha vida, Senhor. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, e faz de mim uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém. Você vai orar, essa é uma oração de confissão. Ora dessa maneira. E eu vou orar por você agora, e vou orar pelos instrumentos de Deus também. E a gente encerra essa mensagem. Senhor amado, Deus querido, Pai, mediante aqueles que confessaram o Senhor nessa mensagem, porque eu creio, Pai, eu creio, Deus, que aonde essa voz chegar, Pai, vidas estão se rendendo ao Senhor, Pai, estão sendo transformadas, estão sendo edificadas, estão sendo fortalecidas, ó Deus. Recebe essa pessoa aí, meu Pai amado, nos seus braços, ó Senhor. Transforma essa vida, meu Pai, essas vidas. Faz o que te apraz, o teu querer, a tua vontade, meu Senhor. Pai amado, Pai querido, que o Senhor nome possa ser glorificado nessa vida, nessa família, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Que essas pessoas possam ser instrumentos do Senhor, meu Pai. Que elas possam ser transformadas, fortalecidas, libertas e serem usadas para a glória do teu nome, ó Deus. Também te apresento aqueles que, como Pedro, meu Senhor, são já ferramentas do Senhor. Dá ousadia, dá autoridade, dá coragem, tira o medo, a insegurança, meu Pai. Dá direção, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. E aonde eles forem, meu Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, trabalhar nas vidas, Senhor, usar como ferramenta, instrumento do Senhor, como o Senhor usou Pedro naquele dia ali, Senhor. E assim eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe a sua vida, que assim como Cornélio você continue orando, que assim como Pedro você continue pregando, e vamos que vamos, meu irmão, porque Deus é conosco, o Senhor te ama, o Senhor me ama, o Senhor tem uma grande obra para realizar, e a gente só precisa dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor. Que a paz do nosso Deus fique contigo, com a sua família, com a sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Amém.